amigos, eu quero agradecer imensamente a oportunidade que me dá o PSD, através da sua formação, a sua fundação de estudos, e participar dessa mesa redonda que inaugura um ciclo de debates e de reflexões nesse espaço democrático. Quero dizer que é um privilégio estar aqui ao lado de políticos como o Marco Sintra, como o Guilherme Afife, como o Delcídio de Amaral, que têm em comum várias coisas, inclusive uma característica que me parece muito importante, que é o fato de serem políticos não dogmáticos. São políticos voltados para a solução de problemas e usando para esta solução as ideias mais adequadas. Os dogmas são importantes na nossa vida. Eu não quero desprezar a importância dos dogmas. Importantes na religião, meu caro Stangalini, nas religiões, importantes no direito, o que são as leis, se não dogmas, na busca de soluções jurídicas. Não é, Zulaia? As leis são os pilares da construção de um raciocínio político que leva à solução no caso concreto. Nós, políticos, também, muitas vezes, os nossos partidos, sobretudo, apegados a dogmas. E os dogmas, muitas vezes, sobrevivem muito tempo depois de terem sido ultrapassadas as realidades que deram surgimento a eles. Morrem, às vezes, de morte morrida, porque a realidade muda e eles são ultrapassados, ou morrem, muitas vezes, por morte matada, através da ação política reformadora, que enfrenta o status quo e abre o caminho para a emergência de novas formas de organização política, social e econômica. Muitas das reformas de base preconizadas pelo presidente Goulart, elas aconteceram e foram implementadas durante o regime militar. A lei da remessa de lucros, a reforma agrária com pagamentos de título da dívida pública, o fim da cátedra vitalícia nas universidades, a reforma urbana, que não foi nada mais nada menos que a Lei Lema, e agora o Estatuto das Cidades, foi o embrião do Estatuto das Cidades, a Lei Lema. O latifúndio improdutivo se transformou numa grande propriedade capitalista. O Brasil é um produtor extraordinário de alimentos, não só para si, para o mercado externo. A reforma agrária foi feita aos pouquinhos e hoje é mais vista como uma questão social e como um modo de vida de determinados movimentos que são verdadeiras repartições públicas encarregadas de colocar na sua vitrine, bandeiras vermelhas, e que é como prestando uma homenagem ao passado. O capital estrangeiro na economia brasileira mostrou-se capaz de trazer inovação de tecnologia, de associar-se a empresas brasileiras, dinamizar o mercado interno, trazer capital para cá e, portanto, reforçar a poupança interna. E o setor estatal entrou em crise. Crise fiscal do Estado, crise conjuntural nos anos 80, as empresas públicas altamente endividadas em dólar e sofrendo o impacto de duas maxi-desvalorizações, as tarifas controladas como instrumento utilizado pelo governo para controlar, para segurar a inflação. O setor estatal brasileiro entrou em profunda crise. No fundo, o princípio é o mesmo, é trazer para setores de interesse geral, especialmente de infraestrutura, capital, capacidade gerencial, capacidade de trazer novas tecnologias do setor privado, encarregado de administrá-las segundo os seus critérios de lucro e de eficiência, mas sob a regulação do Estado. Essa é a ideia básica que preside a todas essas formas políticas, essas formas jurídicas, não é? Enfim, há muitas questões que precisam ser estudadas para que nós possamos fazer com que este gato possa caçar cada vez mais ratos.
e possa contribuir para que nós tenhamos um país mais moderno, mais desenvolvido, e um país que todos nós, como nós desejamos que seja o Brasil. Muito obrigado.